Boa noite. Vamos continuar aqui a leitura do capítulo 31 do nosso livro Estrela de Luz para conhecimento sobre a vida após a morte, conhecimento sobre a criação do nosso mundo, sobre as leis de Deus, conhecimento sobre como devemos contribuir com a vida, caminhar, agir, para que nós não caiamos nos sofrimentos, porque a cada um é dado conforme a sua obra. Então, essa frase fala muito bem sobre a lei de causa e efeito. O que nós fazemos, nós temos que reparar, não é? Então vamos lá, capítulo 31, página 208. Uma forte emoção tomou conta de todos nós e choramos. Era impossível saber o número de especialistas em construção ali presente. A planta do edifício havia sido preparada na colônia Casa do Pai. Uma comissão que estava sob o comando de Jesus estava estudando minuciosamente cada detalhe da construção. Então, eles estão construindo uma nova colônia no plano espiritual, né? E aqui descreve todo o processo de como é feito tal construção, né, dessa colônia por bons espíritos. Aqueles trabalhadores que nos antecederam eram espíritos super inteligentes e tinham feito grande progresso intelectual no mundo Estrela de Luz. O trabalho era realmente bastante pesado. Começamos fazendo terraplanagem, depois perfuramos o solo para levantar os pilares. O solo era composto de formações diferentes de tudo o que eu conhecia. Por mais que eu considerasse aquelas construções grosseiras, eram muito melhores que as da terra naquela época. Trabalhávamos dia e noite, divididos em vários turnos. Ao final de 2 anos, antes do tempo previsto, a colônia já estava pronta. Toda ela foi cercada de muro, que tinha aproximadamente 20 metros de altura. Foi necessário instalar um sistema de alarme para evitar a invasão dos espíritos que viviam perambulando pelas redondezas. Então, em 2 anos eles conseguiram construir uma colônia inteira, né? Uma cidade. A gente lembra de Brasília, né? Que foi construída dessa forma. De uma vez só foi levantado os alicerces, né? Terraplanagem, aquilo tudo. Então a gente vê que a vida lá é muito parecida com a daqui, só que um pouco melhor. E como a colônia foi construída no plano espiritual, nas zonas umbralinas de dor e sofrimento, estava sujeita assim a invasões, né? A tentativas de invasões. Então as muralhas foram feitas bem altas, né? 20 metros de altura de muralhas que cercavam a cidade, para evitar que espíritos perturbados ou voltados às trevas, né, organizados em falanges trevosas, pudessem invadir aquele lugar. Caso houvesse alguma tentativa de invasão, o alarme seria acionado automaticamente
Naquele momento, a colônia tinha como compromisso cuidar dos espíritos que estavam nas câmaras magnetizadoras. Então, essa colônia ela foi feita exclusivamente para cuidar daqueles espíritos que estavam nas câmaras adormecidos, né, nas câmaras magnetizadoras, adormecidos, desde a época de Jesus, né, e ainda era bem próximo à época de Jesus, há 2000 anos atrás. Esses espíritos foram postos ali para adormecer, para que eles não causassem problemas maiores com a encarnação de Jesus na Terra e atrapalhasse a caminhada de Jesus até o final, até a cruz, até o Calvário, entendeu? Então, esses espíritos que foram postos para dormir e aos poucos eles iriam sendo acordados, né, para prosseguir as suas reencarnações, para prosseguir o caminho evolutivo. Para atender os espíritos que perambulavam por ali, havia outras equipes que eram vinculadas à colônia Casa do Pai ou a outras que ficavam próximos à Terra. Todas tinham como compromisso atender esses espíritos, auxiliando-os em suas necessidades mais urgentes. Havíamos assumido o compromisso de realizar aquele trabalho e foram 2 anos de esforço constante. Assim que a construção foi concluída, alguns especialistas retornaram à colônia de origem. Assim também aconteceu com outros trabalhadores. Enquanto nossos companheiros voltavam à colônia, outros trabalhadores ali aportavam. Assim que a construção ficou pronta, procurei por Marina, aliás, e sondei-lhe a possibilidade de minha permanência ali. E ainda lhe disse que gostaria muito de continuar cuidando de nossos companheiros, pois eu me afeiçoara a eles. Ela, muito prestativa, deu o seu parecer favorável ao meu pedido e ainda acrescentou: Ismael, já sabíamos da sua vontade e desejo de aqui permanecer. Que Jesus abençoe hoje e sempre. Você terá a incumbência de coordenar o atendimento fraterno de uma de nossas equipes de trabalho. Eu me senti feliz em poder continuar trabalhando ali. Foi gratificante assumir aquela responsabilidade, pois eu sentia um grande amor por aqueles companheiros. Então, gente, o que nós fazemos aqui nas reuniões espíritas, reuniões de comunicação espiritual, é muito parecido, que é auxiliar a esses espíritos que estão vagando, doentes, sofrendo por as suas moléstias, acidentes que aconteceram com eles, doenças incuráveis no plano físico, né, que os levaram ao desencarne, à morte. Então, esses espíritos, eles ficam muito por suas dores, caminhando sem saber para onde ir, não conseguem receber a ajuda e o amparo dos mentores espirituais. E como nós estamos numa vibração baixa, no caso eu, no caso o médium, né, no caso o ambiente, né, porque é um ambiente físico, material e não espiritual, eles conseguem visualizar os bons espíritos. Eles trazem muitas vezes eles aqui, né? Eles trazem e esses irmãos eles nem percebem que estão sendo conduzidos até aqui dentro, né, para participar da reunião. E assim, com passes, com o diálogo, a gente vai clareando a visão deles, vai melhorando a visão espiritual da dimensão em que eles se encontram, né? Porque eles estão tão materializados, tão fincados na matéria,
que eles não conseguem visualizar, às vezes, nem outros espíritos como eles. Então, eles ficam totalmente materializados, perdidos, né? Sem família, abandonados, né? Porque se acham abandonados, mas claro que não, Jesus ampara todos. E nós vamos de um a um aqui ajudando, né? No diálogo. Os mentores espirituais descem e os levam, né? Os chamam e os levam, né? Às vezes, através de uma espécie, como o espiritualismo fala, um portal de luz, e eles enxergam os outros irmãos, né? Os bons espíritos que estão do outro lado chamando, venham, e eles seguem o caminho deles, né? Outras horas, os próprios guias espirituais vêm aqui e levam eles, né? Então, de várias formas. Então, espíritos raivosos, espíritos que estão com intenções de vingança também, atormentados de todas as formas, que sofreram transformações no seu perispírito, estão com formas de animais. Nós ajudamos, fazemos com que, né, em nome de Jesus, eles voltem à forma humana novamente, né? Então, por aí vai, a cada comunicação, uma surpresa, cada comunicação, uma informação sobre o mundo espiritual, sobre a nossa participação nesse planeta, nesse mundo, qual a nossa missão, qual o nosso caminho, o que nós estamos fazendo aqui. Cada comunicação é uma informação riquíssima. Tem espíritos que estão aí, que nós recebemos, que estão aí antes de Cristo, ainda vagando, desencarnaram envolvidos em guerras, guerras de antes de Cristo, né, de 200 anos antes de Cristo, 60 anos antes de Cristo, na época de Júlio César, até anterior à época de Júlio César, né, espíritos ligados ao Egito Antigo, que estão aí vagando até hoje, perdidos. Mas por quê? Por que isso? Esses espíritos, talvez, na minha concepção, foi permitido que eles ficassem tanto tempo assim, os mais antigos, né? E por eles talvez não terem uma semente da maldade tão intensa. E assim, Jesus, Deus, sabendo que cada encarnação poderia existir uma possibilidade de eles se atirarem em guerras, em projetos sinistros na Terra, quando encarnados, permitiu que eles ficassem no plano espiritual todo esse tempo, pulando guerras, pulando a Primeira Guerra, pulando a Segunda Guerra Mundial, pulando tantas etapas e chegando até nós aqui, eles sendo orientados de uma forma amorosa, afetiva, e finalmente tendo a oportunidade de cortar, de matar qualquer possibilidade de seguirem um caminho de guerras, seguirem um caminho de mortes, de tragédias, né, de maldades, porque eles ficaram esse tempo todo lá, quase 2000 anos, ou menos que isso, ou 100, ou 200, ou 300 anos, sem se envolverem em guerras, em atividades bélicas. Então vamos lá. Muitos outros que também participaram da construção permaneceram lá. Alguns receberam a incumbência de ficar na sustentação espiritual e na proteção da colônia. Aqueles que tinham conhecimento na área da alimentação ficaram responsáveis pelas cantinas. Alguns ficaram para cuidar dos jardins e das fontes cristalinas, e outros se dispuseram a permanecer ali trabalhando, exercendo as mais diversas funções. Alguns companheiros ficaram exclusivamente para auxiliar as tarefas de passe, pois queriam também dar sua parcela de contribuição para o restabelecimento daqueles espíritos. A tarde estava calma e tudo transcorria dentro do esperado, para que naquele mesmo dia recebêssemos
aqueles espíritos que se encontravam nas câmaras antes de nos recolher. Marina fez um convite para que a acompanhássemos até o jardim, e assim ela disse: companheiros, este é o momento mais importante de todos. Estamos aqui diante do projeto preparado por Jesus Cristo. Observem como esta obra arquitetônica é grandiosa e imponente e nos impressiona pela forma marcante que tem. Todos nós que aqui estamos temos o privilégio de apreciar toda a beleza e neste clima de harmonia e paz nos recolhamos aos nossos aposentos. E aqui foi a palavra final dela, né, nesse fim de tarde e de trabalhos na colônia, né, que foi construída em 2 anos. Foi construída a colônia. Até como que foi construída? Qual é o material que eles utilizaram? Nós falamos antes, né? O fluido cósmico universal que é emanado de Deus, né? Esse fluido cósmico universal que a ciência chama de matéria escura, né? Fluido escuro, ele é o que une os átomos e as moléculas até aqui no plano físico, é o que utiliza, é o que faz a ligação. Mas a ciência acha que é a ligação eletrônica, elétrica, né, dos elétrons, mas não é, na verdade não é isso. O que faz a ligação molecular da matéria, né, dos átomos, é o fluido cósmico universal, que a ciência já está conseguindo entender, assim como do nosso corpo físico. Então, dessa forma que tudo se agrega para se formar, tudo se condensa para se formar a matéria física. Quando desencarnamos, temos uma matéria muito sutil, semimaterial, que dá a forma ao corpo, a forma ao homem, que é o perispírito. O espírito, sem o perispírito, ele não tem forma, né, definida, ele não tem forma. E com o perispírito ele tem forma humanoide. Então, o perispírito é como se fosse a água num copo. Você bota a água num copo, ele vai tomar a forma do copo. Então, o perispírito é isso, essa camada semimaterial, esse corpo espiritual semimaterial, né? E também é composto através do fluido cósmico universal e do material encontrado no planeta de origem. Então, o espírito que sai desse mundo, da Terra, for lá para Marte, por exemplo, ele vai ter que se revestir do fluido de lá, do fluido cósmico de lá, da forma de lá, né, da forma física. Então, nós ficamos aqui. Tenha uma boa noite, né, porque aqui hoje são 10h30, nós estamos falando, fazendo esse vídeo após a nossa reunião dessa vez, porque não deu tempo de fazer antes, nós estamos fazendo após a nossa reunião mediúnica. Fiquem com Deus, que assim seja.